características negativas, que certamente influencia as avaliações e os julgamentos de suas habilidades, corroborando na demarcação do lugar que devem ocupar no trabalho. E isso, já, se vocês estiverem percebendo, eu já estou trazendo isso para a minha realidade. Eu subi, agora eu estou trazendo essa realidade. Porque quando eu fui escolhido para trabalhar na empresa, de todos falaram, você não precisa pensar, você só precisa pegar peso. Você já tem o biotipo legal, então você vai trabalhar no estoque. Depois eu fiz essa conexão quando eu fiz o trabalho de memórias. Eu trabalhei as cenas do que eu vivi. Esse é o imaginário social sobre os líderes. E o 2, a segunda questão é a ideologia da democracia racial. E a terceira é a meritocracia. Ambos os mitos expressam que as oportunidades são iguais para todos os trabalhadores. Isso não é verdade. Isso está dado na literatura, isso muitos pesquisadores conceituados e consagrados no campo falaram, mas você vivenciar essa percepção de que não existe democracia racial e não existe a meritocracia. E isso apareceu na minha pesquisa, e isso foi ganhando forma e corpo na pesquisa. Então, dito isso, de onde surge essa condição que marginaliza o negro na sociedade atual? Como ela se retroalimenta e vem perpassando o imaginário social até ser expelida em práticas discriminatórias e ou racistas no mercado de trabalho. Foi isso que eu fiquei pensando por algum tempo. Da onde vem isso? Como que isso perdura? Né? E ainda é velado. Né? E aí tem uma passagem muito que eu quis trazer aqui da Nádia, que ela tem vários trabalhos na questão racial, principalmente no mercado de trabalho, que ela diz o seguinte, que foi crucial também para mim na tese. De acordo com Guimarães, ela fala o seguinte: a concepção de democracia racial está internalizada na consciência coletiva. Ela propõe que este mito, ou crença na democracia racial, seria um dos cimentos da nossa identidade enquanto nação, sendo um dos demarcadores básicos da nossa autoidentificação como brasileiros. Assim, a invisibilização das diferenças, desigualdades e discriminações, sustentadas em argumentos sobre supostas essências, encontra uma curiosa continuidade nos novos paradigmas de organização e uso do trabalho. Isso foi visivelmente, totalmente perceptível no meu trabalho. O texto é Desafios da Desigualdade. Está no Cadernos Pagou. Então eu vou tentar correr, porque eu vi que eu acho que eu já estourei meia hora. Pensei que ia dar menos. Então, assim, os resultados desse percurso e os principais achados do meu doutorado. A nova proposta de trabalho focalizou e avançou numa direção teórico-metodológica nova. Nova pelo que estava sendo colocado pelos eventos do trabalho e pelos eventos das relações raciais. E nessa proposta de juntar tudo isso. Com respeito ao que até aqui foi visto em minha trajetória de graduação na UFS, quando eu pesquisei seu trabalho, e de mestrado, onde eu continuei desenvolvendo, agora tentando perceber cada vez mais o sofrimento, a precarização, a dimensão da precarização na subjetividade dos trabalhadores. Né? O quanto que você ralava para bater a meta e quanto você, quando não era promovido, isso impactava. Né? E aí, que nem eu falo mais para frente, a interdisciplinaridade ela é crucial nesse momento. Né? E ela é muito importante, porque os estudos do Deju, né, os estudos da psicodinâmica do trabalho foram fundamentais para entender essa dimensão psíquica e de impacto na subjetividade dos trabalhadores. E aí eu passei a investigar na USP o seguinte: como as desigualdades identificadas nas relações cotidianas de trabalho eram percebidas pelos trabalhadores. Primeiro ponto. Eu parti achando que todos percebiam que eram discriminados. Engano meu. As pessoas atribuem significados, atribuem que a relação é muito pessoal. Então, por mais que seja algo que eu vá percebendo ao longo dos anos, que eu estou ficando para trás e que eu desenvolvo pessoas e as pessoas são promovidas, eu sempre acho que é alguma coisa em mim, que foi porque não gostou de mim, é porque meu trabalho ainda não está suficiente, que eu preciso melhorar mais um pouco. Mas existem fatores aí, atribuídos ao seu marcador, a forma como os outros lhe veem. E isso é importante ser analisado. Se e sob que circunstâncias eles, no caso, as percebiam como formas de discriminação, que lhes criavam barreiras ao reconhecimento do seu trabalho e à sua progressão na empresa. E isso é muito legal, porque esse movimento reflexivo e a autoetnografia me permitiu, junto com os trabalhadores, voltar ao passado. Então eu encontrei trabalhadores de 20 anos, desde 99, eu encontrei essas pessoas e a gente ficou conversando sobre o trabalho, como que era para eles.
E pessoas dizendo, Silvio, se fosse hoje, isso não passava. Se fosse hoje, eu abri um processo na empresa. Entendeu? Se fosse hoje, eu não deixava passar como a fulana de tal quis que eu pedisse desculpa para cliente que me ofendeu. Aí você pergunta, tá, e você não pergunta, eu tô vendo, ela era negra. E aí você pergunta para outros trabalhadores, mas já aconteceu isso na loja com outras funcionárias? Você viu gerente, supervisor, forçar uma outra trabalhadora que não tem o seu biotipo, o seu fenótipo, ser obrigada a se desculpar com algum cliente? Nunca vi isso. Aí você pergunta para um outro trabalhador, você já viu algum tipo de situação assim? Não, nunca vi. Aí você começa a pensar que é algo particular naquela relação com aquela mulher negra e com aquela superior branca que estava naquela relação. Beleza. E aí, por último, como os marcadores sociais outros, e esses outros, além de gênero e raça, seria sexo e idade, importavam para definir o modo como as situações de discriminação se configuravam, bem como para dar lugar às maneiras pelas quais elas haviam sido vividas e eram representadas nas narrativas dos informantes. Então, o grande mote, está na minha tese, isso no título, e eu trouxe aqui, são as narrativas. Como que essas narrativas, quando você fala ou quando você rememora, você vai atribuindo sentido, você vai passando a entender, porque a gente está em processo de formação e de conhecimento. Então você olha para trás e fala, peraí, mas aquilo ali eu acho que foi um assédio. Então talvez quando aquilo foi uma discriminação, quando isso se replicar numa outra relação, você já vai estar um pouco mais atento, ou na pesquisa ou na sua própria vivência. E aí, dentro desses achados, foi que a autoetnografia veio reforçar o vigor e a reflexividade de um conhecimento que advoga o relevo dos microprocessos individuais para o entendimento dos processos macrosociais, como a desigualdade, a discriminação e o racismo institucional. Só um detalhe, eu coloquei discriminação porque não é só raça. Muitas mulheres negras falaram para mim que a discriminação que ela mais sentiu foi de geração de idade. Né? Ela não quis me contratar, ela falou que eu era velha demais para o trabalho. E ela sentiu mais isso, não a questão racial. Outra falou, hoje eu percebo que eu tive 3 tipos de discriminação. Percebo hoje, na nossa conversa, de 3 horas. Ela falou, eu tive uma discriminação por ser mulher, porque ela trabalhava num setor onde era predominantemente homem. Tive uma discriminação por ser mulher negra, porque eu era a única negra durante 5 anos de trabalho naquele setor. E eu tinha o cargo de chefia, treinava as pessoas e elas eram promovidas e eu não era. E uma discriminação que ela chama de vulnerabilidade social, que eu chamo de discriminação de classe, porque ela falava, como eu precisava muito do emprego e todos sabiam, eles migravam o meu horário de trabalho, eles não respeitavam. Então eu trabalhava hoje até às 11 horas da noite, eles me pediam para entrar no outro dia às 8 da manhã. Ah, mas você não pode bater o ponto, você tem que ter tantas horas de descanso, que o trabalho fala, né? Mas você não bate o ponto não, você fica aí, depois você bate, depois a gente lhe dá essas horas. Você entende? E ela falava, por que só comigo isso? Ela se questionava, né, na nossa conversa. E aí eu reforço que na pesquisa, a autobiografia, a autoetnografia e a etnografia foi um processo de construir um controle metodológico. Como eu saio das minhas memórias autobiográficas e construo nesse processo de volta ao passado uma reflexividade a partir do presente, pensando questões, pensando meritocracia, pensando como que eu enxergava a discriminação, como outros trabalhadores enxergavam a discriminação. Então, tudo isso, todo esse processo, até na hora da entrevista, ele é digno de atribuir sentido. Ele atribui sentido. E aí, o que eu fazia? Eu fazia a transcrição da entrevista e eu fazia uma etnografia da entrevista. Então, de onde eu cheguei, que horas eu cheguei na casa dela, ela foi, sentou, comeu, saiu. Tem uma entrevistada que eu falo que é o processo de vir doloroso. E quando o assunto apertava, ela levantava. Pegava água. Quer água? Quer suco? Ela voltava. De repente ela sumiu. Eu falei, para onde ela foi, gente? Para onde ela foi? E aí ela ficava falando de lá, da lavanderia. E aí eu comecei a perceber que relembrar o que sofreu da discriminação, tanto fora do trabalho quanto no trabalho, era doloroso. Ela só não dizia com todas as letras. Então eu percebi esse movimento na etnografia que eu fiz do encontro da entrevista. E isso foi muito doloroso. Né? Os relatos dela, assim, foi tão caro. E aí, o que predominou? Assédio, sofrimentos e o sentimento de discriminação, do passado ao presente, em novas alternarrativas biográficas. A gente falou, não é comparar o que Silvio viveu, mas é saber que as situações que o Silvio, pesquisador, viveu no passado, recrutamento,
relações na loja, mobilidade e imobilidade dentro da empresa, são cenas que vários trabalhadores podem ter vivido, mas atribuíram sentidos totalmente diferentes. Mas o que corta, a transversalidade do que corta da discriminação, todos pegaram, todos passaram. E isso foi que se mostrou muito interessante na tese. Eu não vou ler isso aqui, e aí a gente fica para o debate, mas eu só vou ler os tópicos. Foi, as diferentes barreiras combinam-se para os diferentes sujeitos, de formas particulares, específicas, distinguindo-os em suas experiências vividas, como eu acabei de falar. Depois eu fui percebendo que, nossa, como todo mundo tinha um processo com a meritocracia. Isso foi no final da defesa. No final da defesa. Eu tinha aquela lógica, a meritocracia é o engodo, é o mito, e eu conversando com a Nádia, ela disse, Silvio, preste atenção no que os seus dados estão me mostrando, no que o seu relato mostrou. A meritocracia para você era um valor. Perante todos que lhe discriminavam, perante todos que não valorizavam e não reconheciam o seu trabalho, você e outros trabalhadores diziam, eu tenho mérito. Eu recebo 80% das avaliações de desempenho durante todos os anos que eu trabalhei. Eu bato minhas metas, eu sou bom em liderar a equipe. As funcionárias falando isso, eu sei que eu sou boa, eu dou sangue. Então, o mérito, e aí foi a dimensão da interação, da lógica do interacionismo simbólico, né? Analisar esse jogo interacional entre o sujeito pesquisador, sujeito pesquisado, tema, presente, passado, que tipo de loja que ela trabalhou, onde trabalhou, com quem trabalhou, se a gente trabalhou junto. Essa reflexividade, esse jogo interacional e analisando esses movimentos, foi dando esse sentido, né? De perceber que a meritocracia, por mais que ela seja esse mito que já cai por terra, né? O trabalhador negro, naquelas relações que eu pesquisei, ele atribui um valor simbólico a ela. É como se dissesse assim, é a única coisa que eu tenho para brigar aqui dentro. Se me der a meta, eu vou bater. Se me der o trabalho para fazer, eu vou fazer. Porque eu sou bom ou eu sou boa. Só que o que impactava do sofrimento, mesmo fazendo tudo isso, é o que eles falam, que eu falo mais para frente, que é o jogo de visibilidade e invisibilidade. Que a gente foi percebendo isso quando eu etnografei as lojas. Eu fiz um movimento de relembrar como era a loja no passado. Eu fiz um mapa, mapeei ela, desenhei bem rusticamente e fui botando o setor e fui lembrando. E fui fazendo um relato de memória do que eu vivia, de como era o espaço, de como que era, quem trabalhava no setor, quem trabalhava no estoque, quais eram os departamentos, quais são as hierarquias desse setor. E aí eu fui percebendo que existe uma racialização espacializada dentro das lojas. E nesse movimento, aí tem a volta, que eu fui no passado. Aí eu fui para São Paulo. E Aracaju no presente. E nesse movimento eu percebi que continuava. Por exemplo, um setor, os novos produtos, onde vende celular, onde tem que estar todo mundo chique e os produtos mais caros. A predominância de trabalhadores brancos, mulheres brancas. Raramente eu encontrei uma negra. Aí eu fui para São Paulo, a mesma coisa. E no passado, tem um relato de uma funcionária que eu entrevistei, ela falava, o que gerava na loja era que o NP é o lugar das mulheres bonitas e brancas. E eu não queria ir para lá. E ela era, ela está viva, uma negra muito bonita. E isso impactava nela, ela não queria ir para aquele setor, mesmo ela tendo a competência. E ela foi, desenvolveu pessoas. E o gerente fez o quê? Tirou uma menina de outro setor e botou para ser a chefe dela. Só que ela, para aprender, precisava de ser treinada. Por quem? Quem estava apto para ser promovido. E quem não foi. E aí eu descobri, nas entrevistas, que uma outra funcionária negra, que é a Daiane, que eu chamo na tese, foi preterida numa promoção por essa mesma mulher branca que foi promovida com a menina do NP. E como as histórias se cruzam, entende? De preterição. E vamos seguir. E aí eu coloquei que os marcadores de diferença fundamentam, assim, o processo de produção de desigualdades e discriminações. Teve outros detalhes que surgiram a partir disso, né? Por exemplo, eu e o Everton, nessa troca, que eu quero deixar claro aqui para vocês, que isso é muito importante. Eu sei que meu tempo está esgotando. É o seguinte, a troca, a conversa, você sai de uma aula, a gente assistia a aula do Caio, a gente saía papeando, conversando, para tentar entender o que aquilo se articula com a nossa realidade, como que é, com a sociologia, e isso é fundamental.
a parceria, a individualidade não vai levar a nada, a nada. A troca, expressar um pensamento, uma ideia, uma reflexão, o outro falar, criticar. Temos que saber lidar com essa crítica no campo acadêmico. Entende? Então, assim, por que eu estou falando isso? A gente chegou num termo na tese que eu chamo de centrifugação interseccional. A gente foi para um evento de uma irmã nossa que a gente chama que é a Tati, e a gente sentado conversando e eu fui falando das coisas, né, dessa dimensão macro, dos sistemas de discriminação, tudo nos processos. E a gente percebeu que nas interações de trabalho é tudo muito rápido. E os marcadores, quando eu olho para você, eu vejo você. Eu não sei onde você mora, onde você estuda, eu vejo a sua cor, eu vejo o seu cabelo. Então, se eu tenho poder na hierarquia de trabalho, eu vou olhar para você e vou dizer onde você pode trabalhar. Se você vai para o estoque ou se você vai para a área de maior visibilidade, de maior status na empresa. Então, só que eu pensei, tá, esse giro é muito rápido, né? O impulso é muito rápido. Você olha e se diz, olha, eu tenho poder, vou contratar. Não, ele não é bom o suficiente. Mas você olhou o currículo, não, já vi que não vai rolar. Entendeu? Só que aí tem a dimensão hierárquica e piramidal, que é uma alegoria que eu penso, e eu estou tentando desenvolver isso agora no pós-doc, se eu conseguir, é mostrar que é uma pirâmide onde esses giros ocorrem dentro das relações. E de acordo com que ela ocorre, o grau hierárquico dessas pessoas dentro dessa pirâmide, o funil ele vai ficando cada vez mais apertado. E quem tem poder vai atribuindo e vai dizendo que você vai ter ou não nesses sistemas de discriminação. Educação, escola, moradia, e por aí vai. Entendeu? Então isso surgiu como eu conversando com meu amigo aqui, tomando uma cerveja devagar, e eu disse, para que eu vou gravar isso aí. Eu vou gravar, peraí, repita. E a gente conversando, porque às vezes você tá falando e eu tenho isso, às vezes eu perco o fio. E aí eu vi que ia surgir uma coisa, meu irmão, peraí, mano, vamos retomar isso aí, gravei, vamos levar. Ficamos uns 40 minutos papiando e tem gravado até hoje. Transcrevi isso e isso entrou na minha tese. Entende? Assim, é uma coisa que eu estou tentando desenvolver. Então aqui eu já falei. Uma coisa que eu só queria pontuar é que notou-se um processo nessas relações de investigação, que é o seguinte, o racismo e a discriminação, eles transfiguram-se em atitudes imparciais nas relações de trabalho. Então, a percepção da discriminação ele é um processo, requer identidade, percepção de si, de marcadores na relação social, na construção de vida. E aí, eu percebi que muitos trabalhadores não se identificavam que sofreu discriminação. Era uma outra coisa. Só depois de muita conversa e relembrando e pensando, puta, eu sofri discriminação. Meu, isso foi discriminação. Então agora é isso, meu. Foi uma discriminação de gênero. Porque nem eu e nem a menina que era branca, que era a mais velha do setor, que só tem homens, foi promovida a chefe. Então, uma discriminação por gênero. Então, essas coisas foram surgindo. E aí, eu percebi que essa transfiguração em atitudes imparciais, sem viés, como se fosse somente ordens do trabalho e não condutas sistemáticas de alguns gerentes e supervisores que, imbuídos de poder, discriminavam e agiam com preconceito. Isso nos leva a pensar em como os construtos míticos da meritocracia e da democracia racial sustentam, isto é, fornecem as bases de reflexão para que os atores passem a entender um modus operandi em tal realidade de trabalho. E aí eu já falei dos jogos de identidade, que perpassa por essa percepção, e é sempre um jogo de limite, de fronteira, né? E aí eu já falei que a percepção é um processo, esse jogo de visibilidade e invisibilidade eu acabei falando, né? E eu já falei da abordagem interacional, que foi fundamental e revelou várias camadas analíticas, de uma análise etnográfica, autoetnográfica, de memória. E aí eu fiz algumas considerações. Eu tentei explicitar com tudo isso que é possível construir relações dentro da academia no tocante à pesquisa e à construção de um conhecimento de uma maneira diferente, mais democrática, solidária, participativa, crítica e sensível. Sensível no sentido de entender o outro, de perceber o outro, as suas diferenças, as suas necessidades e tentar se aproximar delas. Quando olhamos para o social e lhe imputamos reflexividade, entendo que tal movimento não deve ficar somente restrito à dimensão micro. Este processo autorreflexivo tem que buscar um ir e vir entre as dimensões micro e macro das nossas relações sociais,
estar atento aos fatores históricos, políticos e culturais, a estar atento às pesquisas quantitativas e, se possível, aos debates interdisciplinares. Tudo isso para termos ferramentas analíticas potentes para lermos criticamente e da melhor maneira possível a nossa realidade social. E aí eu faço essas coisas, tipo, como encaramos as questões sociais a partir de agora? Como encaramos a nossa trajetória e realidade a partir deste momento? Longe de uma narrativa do herói ou de sucesso, o meu desejo é que fique a seguinte pergunta, reflexão. A partir da minha trajetória, do meu percurso acadêmico e tais questões de pesquisa, como vocês podem construir bases de autorreflexão, seja autobiográfica, etnográfica, autoetnográfica, teórica, para olhar e interpretar profundamente as questões sociais que estão em nossa volta? Como podemos questioná-las? Que tipo de sentido ou significado podemos extrair ou costurar interdisciplinarmente, quando observamos sob a ótica das interações? E, por fim, tentei explicitar que todas as experiências e trajetórias de vida importam. Como com todas as adversidades que se intensificam na atualidade, enxergo que o único caminho para construirmos uma postura e um fazer acadêmico diferente passa por uma postura mais solidária, sensível aos sujeitos diferentes, crítica, criativa e potencializadora. E encerro a minha fala com uma passagem da minha orientadora Nádia Araújo Guimarães. O potencial da pesquisa sociológica, e isso eu quero estender para os outros campos que estão aqui, não só sociologia, se encontra na desnaturalização dos diferentes mecanismos que legitimam a dominação e na pluralização de visões não ortodoxas e dissonantes sobre os temas mais urgentes para provocar a capacidade de mudança que mora nos próprios sujeitos. Muitíssimo obrigado. Falei muito, né? Mas a gente pode passar do horário se quiser. Quiser ficar aí até 10 horas. Só que eu girar. Certo. Bom, agradecemos aqui a Silvio. Sempre muito bom ouvi-lo. Sempre com muito entusiasmo, muita emoção, muito brilho. Só mais um informe. Nossa, o nome, desculpa. Sara está aqui, ó, com uma mesa de livros, tá? Ela trouxe aqui, então, livros da Boitempo, não é isso, Sara? Mas tem outras editoras também. Predominante em Boitempo, então depois do evento, quem quiser dar uma passadinha, olhar, ela já disse que tem desconto especial, né? Tá? Bom, eu não me cabe aqui fazer nenhuma questão agora, tem algumas considerações que eu poderia fazer, mas eu queria já de pronto abrir para que vocês participassem. A gente pensou, né, considerando que convidamos especialmente alguns pesquisadores já dessa área do trabalho, pediríamos assim que eles pudessem colocar algumas considerações que acham possíveis, né, a partir da fala do Silvio, a partir um pouco desse trabalho, e em seguida a fala está aberta a qualquer um que quiser se manifestar, tá? Vale lembrar que aqui o que é mais importante é a gente se colocar mesmo, né? Então, tirar dúvidas, perguntar alguns processos que podem parecer simples, mas esses processos são importantes, né? Ou seja, acho que o que Silvio coloca para a gente é justamente reorientar esse olhar para perceber esses processos biográficos, inclusive, essas inquietações que nós passamos, né? E pensar talvez o que é que torna comum todas essas formas de sofrimento. O que é que nos atravessa, né? Como é que esse processo se dá, né? Então, eu passaria de maneira prioritária para esse primeiro instante a palavra para Roger, né, e para Igor fazer as considerações que preferirem. Pode ser daí, se quiserem vir para cá também, então fiquem à vontade da maneira que se sentirem mais confortável. Olha, gostaria de parabenizar a iniciativa do professor Everton, Leoni, saudar o professor Silvio. Eu tive acesso ao podcast aqui do
divulgou. E, assim, não tenho o que falar, né? Nós fomos aqui presenteados, agraciados hoje com essa brilhante apresentação. É só para a gente comentar no sentido mesmo de tematizar e problematizar o social. Recentemente, não vou entrar no mérito da discussão política, embora ela seja altamente importante, mas alguns fatos que chamaram a atenção. Uma Miss Mundo negra, no mesmo dia, mais cedo, num programa de uma rede, de uma emissora de TV brasileira, um caso filmado e explicitado de racismo pelo dono da emissora e apresentador, até porque um comentário ao final: se eu estivesse em casa assistindo, eu escolheria você. E o placar constava para uma intérprete 84 pontos, para as outras na casa das unidades. Então ele, para não dar o protagonismo a ela, aquela proposta já fadada, né, mas é um programa que infelizmente ainda tem audiência, deu um valor para todo mundo, do SBT, de Silvio Santos, aqui Igor está perguntando, e ficou por isso mesmo. E a protagonista deixou de ser a eleita pela votação da plateia, né, do público, e foi a da escolha do dono da emissora de TV. No mesmo final de semana, um jogador brasileiro na Inglaterra, né, sofreu uma atitude de racismo. Ele não percebeu, mas um torcedor, né, das arquibancadas imitava um macaco. Então, a gente está vendo algumas situações, e o que você traz, né, de importante dessa questão do recorte racial também para as questões de trabalho. Eu venho estudando trabalho, mas não estava muito andado para isso, e depois, né, do podcast, não é rasgando o cidadão aqui, a gente começa a observar. Eu tenho uma preocupação com a precarização do trabalho a partir, né, dos entregadores vinculados à plataforma de aplicativos, e eu comecei a observar a cor. Eu não posso traduzir esses dados, mas eu comecei a prestar atenção. Cara, os que eu cruzo, né, eu posso decidir, 9 entre 10 são negros. E você começa a olhar, agora no final de ano, que flui aquele espírito, não caridoso, a gente olha nos semáforos, aquela população tem cor, tem cara e cor. Então, é um dado preocupante, né? É algo preocupante, e assim, uma questão, ou são questões, não apenas para estudo, mas para a gente pensar, né, que o nosso país, com esses dados que foram apresentados já pelo IBGE, de mais de 55% de uma população negra, ainda padecer, né, desse mal que é o racismo. E eu não sei mensurar, porque não cabe mensurar se é melhor ou pior, mas a forma velada talvez seja até mais cruel, porque se esconde numa falácia de democracia racial. E até para pegar um pouco e enaltecer que algumas ações já vêm sendo trabalhadas, né, na contracorrente. Esse ano nós temos uma disciplina, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Sociologia, nós temos uma disciplina que, eu vou falar só o subtema que foi criado pelo professor, que foi Intelectuais Negros e Negras do Brasil. E nós tivemos uma trajetória, uma pleia de intelectuais, que começamos com Virginia Leone Bifudo e terminamos com Sueli Carneiro. Não trabalhou Lima Barreto, Machado de Assis, e ele explicou por quê, porque são cânones, mas foram outros mais marginais, né? O grande Álvaro Guerreiro Ramos também fazia parte dessa composição. E todos eles, mesmo que os que alcançaram destaque, nas suas biografias, que era o ponto que o professor batia, sofreram racismo. Muitos cometeram suicídios ou apresentavam problemas, né, psicológicos. E eu queria ressaltar justamente essa importância. Ou seja, o sujeito ascendeu, mas, para usar o termo de Neuza Ramos, né, tornar-se negro para tornar-se gente. Então é algo assim que é gritante. E só enaltecer, professor Silva, essas questões têm que vir sempre à baila. E para finalizar mesmo, desculpe aí também tá, a empolgação, eu li algo no site, né, do Intercept Brasil, uma advogada negra, ela relatando que o racismo que os advogados negros sofrem, especialmente mulheres. E ela conta um pouco da trajetória dela,
que desde o ProUni, o professor, o procurador, já começou, né, com certos comentários e era aluna do ProUni. Quando mais adiante, né, já começa a se trajar, né, com a indumentária para audiências, para estágios, os colegas perguntavam de que macumba ela vinha. Então ela diz, quando um advogado branco fala alto, olha, ele se afirma. Quando é um negro ou se for mulher, olha, é barraqueira, é raivosa, está criando confusão. Então essas questões estão presentes no nosso cotidiano e é algo que é um desafio às ciências sociais, às ciências de uma forma geral. E mais uma vez enaltecer a sua participação, foi maravilhoso. Bom, primeiro assim eu queria parabenizar a Eva, Lu e Léo, desculpa a informalidade, então, o professor Everton Glauber, o professor Luiz Costa e o professor Léo Milagre. Tá? Tô aqui filmando. Parecia que era pelada de sábado. Esses eventos que vocês irão realizar aí vai ser primordial, assim, eu acho, para o debate crítico na universidade, né? Eu acho que ele está precisando cada dia mais disso, né? A gente vem passando por um processo de anti-intelectualismo, né? E está colocado, e está entrando nas universidades, querendo ou não, né? O ministro da Educação se coloca como um anti-intelectual, está lutando contra a intelectualidade brasileira, e eu acho que não só as ciências sociais, mas as ciências humanas, as ciências exatas, eu acho que é um momento de união em defesa dessa universidade. E eu acho que esse evento a gente pode tomar como isso, em defesa, de certo modo, do anti-intelectualismo que vem sendo cada dia mais voraceado por aí. Bom, as questões assim, Silvio, que eu queria colocar, é um prazer revê-lo aí depois de muito tempo. Acho que a última vez que eu te vi foi em Santiago, não sei, foi em algum congresso por aí, cara. Duas coisas assim que você não tocou, mas eu tenho certeza que você tem, né, que você tem na sua tese, que era bom você passar para a gente aqui agora. Uma teórica e outra política, se é que a gente pode fazer essa separação, né, mas me permitam ser meio cartesiano aqui agora. A questão teórica é que a sociologia do trabalho, de certo modo, ela tem um diálogo muito grande com o marxismo, né? O marxismo ele predomina dentro das pesquisas na sociologia do trabalho, sobretudo no Brasil, França, que é onde a gente vai beber, né? Mais no europeu do que o americano. Eu queria saber de você, nesse ponto teórico, né? Você investigando essas questões relacionadas ao trabalho, gênero e raça, como é que você identificou, a partir de uma teoria que você utiliza, né? Não que você utiliza a priori, mas que o campo mostrou para você o que você deveria buscar, e se de fato o campo da sociologia do trabalho, ele é um campo que outras teorias, né, fora do marxismo, fica difícil de dialogar nas pesquisas empíricas. Por exemplo, isso eu parto de mim, né, das minhas pesquisas